Existe um lugar na Terra onde aviões não podem pousar, navios não podem se aproximar, e qualquer pessoa que tente entrar pode nunca mais voltar. Uma ilha cercada por águas azul escuras, sem internet, sem eletricidade, sem cidades, sem contato com o mundo moderno. Mas o mais assustador não é o lugar, e sim as pessoas que vivem lá. Um povo tão isolado que ainda vive como milhares de anos atrás. Eles rejeitam qualquer contato humano e atacam qualquer invasor imediatamente. Flechas, lanças, gritos vindos da floresta, como se o tempo tivesse parado naquele lugar. Essa é a história da Ilha Sentinela do Norte, o território mais misterioso e proibido do planeta. Mas existe uma pergunta perturbadora. O que realmente está escondido naquela ilha? A Ilha Sentinela do Norte fica no Oceano Índico, próxima das Ilhas Andaman. Vista de cima, ela parece apenas uma ilha tropical comum. Florestas densas, praias claras, águas cristalinas. Mas aquela aparência paradisíaca esconde um dos lugares mais inacessíveis do mundo. O governo da Índia proibiu qualquer aproximação da ilha. Ninguém pode chegar perto. Existe uma zona de exclusão ao redor dela. E isso não acontece sem motivo, porque naquela ilha vive uma das tribos mais isoladas da história humana, os sentineleses. Os sentineleses vivem completamente isolados da civilização moderna. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas vivem lá, qual idioma eles falam, como chamam a própria ilha, ou quais crenças possuem. Eles vivem da caça, pesca e coleta. Usam lanças, flechas e ferramentas simples. E o mais impressionante, eles sobreviveram completamente separados do mundo moderno por milhares de anos, enquanto o resto da humanidade criou cidades, tecnologia, aviões, internet, inteligência artificial. Os sentineleses permaneceram praticamente intocados pelo tempo, como uma cápsula viva da pré-história. E isso transformou a ilha em um dos maiores mistérios antropológicos do planeta. Durante séculos, marinheiros evitavam a ilha. Relatos antigos falavam de pessoas hostis que atacavam qualquer embarcação. Mas no século XIX, exploradores britânicos tentaram entrar na ilha. E foi aí que começou o terror. Os habitantes reagiram imediatamente. Flechas eram disparadas contra qualquer estranho. Os invasores perceberam rapidamente que aquele povo não queria contato, de jeito nenhum, e quanto mais o mundo insistia em entrar, mais agressiva a tribo ficava. Em 2004, aconteceu uma das maiores tragédias naturais da história moderna: o tsunami do Oceano Índico. Ondas gigantes destruíram cidades inteiras, milhares de pessoas morreram. E então surgiu uma dúvida: os sentineleses sobreviveram? Helicópteros foram enviados para verificar, mas quando a aeronave se aproximou da ilha, um homem apareceu na praia. Ele apontou uma flecha diretamente para o helicóptero, como se estivesse dizendo: vão embora. O mais impressionante é que eles sobreviveram ao tsunami praticamente sozinhos, sem satélites, sem previsão do tempo, sem tecnologia. Isso fez cientistas acreditarem que os sentineleses possuem um conhecimento extremamente avançado da natureza e do oceano. Talvez eles tenham percebido sinais do desastre antes mesmo das ondas chegarem. Agora vem a parte mais polêmica dessa história. Em 2018, um missionário americano chamado John Allen Chau decidiu entrar ilegalmente na ilha. Ele acreditava que precisava levar religião aos sentineleses. Mesmo sabendo dos riscos, ele foi. Pescadores o deixaram próximo da ilha durante a noite, e então ele caminhou sozinho em direção à praia. O que aconteceu depois ainda assusta muita gente. Segundo relatos, os sentineleses reagiram imediatamente. Flechas foram disparadas, e John Allen Chau nunca mais voltou vivo. Seu corpo sequer foi recuperado. O caso gerou debates no mundo inteiro. Muitas pessoas perguntaram: quem estava errado? O homem que tentou entrar? Ou a tribo que protege o próprio território? Essa é uma pergunta muito importante. Por que ninguém simplesmente entra lá com força? A resposta é assustadora, porque isso poderia destruir completamente os sentineleses. Eles vivem isolados há milhares de anos. O sistema imunológico deles é totalmente diferente do nosso.
Uma simples gripe poderia matar grande parte da tribo. Doenças comuns para nós seriam devastadoras para eles. E isso já aconteceu com outros povos isolados ao longo da história. Civilizações inteiras desapareceram após contato com o mundo moderno. Por isso a Índia protege a ilha. Não apenas para proteger visitantes, mas principalmente para proteger os próprios sentineleses. Mas existe algo ainda mais perturbador. Ninguém realmente sabe o que acontece dentro da floresta da ilha. Quase tudo o que sabemos veio de observações à distância. Isso significa que não conhecemos os rituais deles, não sabemos como vivem internamente, não sabemos suas histórias, nem o que acreditam. A floresta da Ilha Sentinela continua sendo praticamente um vazio no mapa humano, um dos últimos lugares verdadeiramente desconhecidos da Terra. Em um mundo onde satélites conseguem enxergar cidades inteiras, ainda existe um lugar onde a humanidade simplesmente não pode entrar. E talvez a parte mais intrigante dessa história seja essa. Os sentineleses podem ser o povo mais livre da Terra. Eles não dependem de governo moderno, internet, dinheiro, redes sociais, tecnologia. Enquanto bilhões de pessoas vivem conectadas o tempo inteiro, eles vivem completamente fora do sistema, como se fossem invisíveis para o mundo moderno. E talvez seja exatamente isso que eles querem, ser deixados em paz. A Ilha Sentinela do Norte não é assustadora apenas pelas flechas ou pela proibição. Ela assusta porque representa algo raro no mundo moderno. O desconhecido. Um lugar onde a humanidade não conseguiu entrar completamente. Um pedaço da Terra que continua envolto em silêncio e mistério. Enquanto satélites observam o planeta inteiro, ainda existe uma floresta onde ninguém sabe o que realmente acontece. E talvez o maior mistério não seja o que existe naquela ilha, mas sim, o que aconteceria se um dia os sentineleses decidissem sair dela? E você teria coragem de chegar perto da Ilha Sentinela? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber sua opinião. E se você gosta de mistérios reais, lugares proibidos e fatos que parecem filme, se inscreve no canal, porque ainda existem muitos lugares na Terra que continuam escondendo segredos assustadores.